Vamos denunciar uma heresia hoje aqui no Pergunte ao Pastor. Me pegou de jeito, agora vai. A gente tá aqui com a notícia do Éder René Kivitz, que essa semana trouxe uma frase muito polêmica chamando Deus... Uma frase não um corte. Corte de uma pregação que foi tida nesse dia 13 de outubro, tirando o Salmo 131 de contexto, né? Então, a notícia fala que Éder René Kivitz, líder da Igreja Batista de Água Branca, expulso da Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros, gerou controvérsia ao referir-se a Deus como Deus Mãe, durante uma pregação no dia 13 de outubro. Em sua fala, Kivitz usou o termo colo de Deus, do Deus Mãe, para descrever um local de acolhimento e completude, sugerindo ainda uma quarta identidade da Trindade ao se referir a Deus como como Deus peito amamentando. Enfim, quarta, assim, a notícia aumentou. Bonito, né, que é uma quarta identidade na Trindade, já não é mais Trindade, é um quadrado. Quadrangular. Mamãe do céu. Mamãe do céu. A expressão está no título da notícia. Apresenta Deus como mamãe do céu. E aí, pastor? E aí, né? Rapaz, assim, a gente tava gravando, conversando em off, né? Assim, eu tenho vários sentimentos em cima dessa notícia. Então, vou ser feito o Shrek, eu vou feito uma cebola, tem camada. Né? Vamos lá. Primeira camada. Sinceramente, eu acho que esse cara tem que cair no esquecimento o mais breve possível. Porque não tem quem me convença que hoje ele faz isso de propósito. Porque ele sabe que as pessoas vão ver, vão comentar. E como tudo hoje é pensamento de torcida, aí vai ter os que criticam, que a gente está fazendo aqui no exato momento, e vai ter gente que vai, não, mas veja bem. E ele se vale exatamente desse outro grupo. Então, tenha certeza que a gente está gravando isso aqui, mas tenha certeza que quem está gostando de tudo isso é ele. Tem um holofote. Mas não tenha dúvida, porque vai levar mais gente para a igreja dele, vai deixar ele mais rico, vai gerar ainda mais corte. Por quê? Porque, por exemplo, eu que não sou, e vocês me conhecem, sabe que eu não sou ligado à internet nessas coisas. Se não fosse por vocês, em teoria, eu não ia estar sabendo desse corte. Como é que eu soube? Eu soube desse corte. Eu vindo pra cá, um visitante da igreja, que eu me apresentei, que eu sempre pego o telefone dos visitantes, ô meu irmão, que bom que você veio, Deus abençoe. Aí ele, deu nem boa tarde. Mandou. Não, pra ser justo, ele não falou boa tarde. Mas a legenda do vídeo foi isso aqui, ó. Meus irmãos, Satanás não brinca. Satanás às vezes exagera. Satanás não brinca. E tem um corte dele em cima. Sim. Mas o meu ponto é simples. O vídeo que ele me mandou não tem nenhuma crítica nem nada. É só esse corte aí do Éder René falando desse tipo de coisa. Aí é isso que me estressa. Aí uma coisa dessa cai no meu colo, qual é a primeira coisa que eu quero fazer? Meu amigo, eu não quero que o Nicolas nem veja isso. Só que a gente pega e faz o quê? Ó, aqui... Tu viu o que esse pastor disse aí? O sentimento de revolta causa um engajamento, infelizmente. É por isso, por exemplo, que eu não vou poupar o nome dele também, pelo mesmo princípio, mas acho que tu sabe mais do que isso do que eu, que tem um certo youtuber famoso no meio cristão, que quem me manda um vídeo dele, eu não clico. Eu digo, me descreva o vídeo. Eu não clico, Dal. Eu digo, me descreva o vídeo, ele tá falando sobre o quê? Por quê? Porque eu sei que ele quer clique. Então eu não caio... Não é. Também que eu não tô. Não é mensagem subliminar. Não é subliminar. Tá certo? O ponto aí, eu não clico. Por quê? Porque eu sei que ele quer isso. Então, primeiramente, eu acho que esse tipo de coisa, quanto mais a gente quer no esquecimento, tem que ser o ideal. Por quê? Porque esse cara é um herege. A gente tem que tratar, vamos colocar em bom português. A gente fica prestando atenção no que Edir Macedo fala. Vamos falar sincero. Não, né? Edir Macedo fala um monte de coisa por aí afora e a gente não fica comentando. Por quê? Porque ele já caiu nesse rol de cara que não vamos esquecer. Pô, a gente tem que colocar Éder René do lado desse cara. Entendeu? Ou, desculpa. Sinceramente, acima. Porque hoje, Edir Macedo não é mais tão popular. Até pela idade, por tanto motivo, virou um homem de negócio, mas ele ainda não. Ele ainda pode causar um estrago muito grande, sabe? Então a gente no meio reformado debateu até que, meu irmão, esse cara é um herege, não perca tempo. Pastor, você ouviu o que o Éder René disse? Não precisa nem se ouvir. Meu irmão, esse cara é um herege. Não precisa ouvir. Ele não é nosso irmão em Cristo. Se ele morreu, se a gente estiver no mesmo avião, o avião cair, tu vai para o céu e ele não vai. Aí você tá me vendo aí, mas pastor, o senhor tá julgando. Aí, René, com todas as letras. Eu não, as escrituras. Entendeu? Então, assim, se isso acontece,
Então, meu ponto é, por que eu vou gastar o meu dia ouvindo isso? Aí alguém vai dizer, mas pastor, a gente não tem que estar pronto para defender esses aspectos um pouco mais, como a gente está fazendo aqui? Então, veja, irmãos, e Nicolas, eu estou comentando sobre esse assunto, mas só porque a gente ainda insiste em olhar talvez para um passado, porque quem não sabe, no passado, Ed René, quando se começou a ganhar um grau de fama e por aí vai... dá uma contextualização, né, do que ele já fez de mal. Não, esse é o ponto, Nicolas. Eu vou começar pelo outro lado. Hoje, com a internet, com a popularização, e você tem acesso a tanta coisa, mas numa era analógica, quando ele começava a escrever para Ultimato, ele escrevia de um jeito que quase ninguém escrevia naquele tempo no Brasil. Sabe? Ou seja, ele tinha de fato uma pegada assim, com um olhar um pouco mais fora da curva. Não era herege necessariamente, mas um pouco era fora da curva, sabe? Ele tratava de temas que tradicionalmente não eram tratados nos sermões e por aí vai. Então isso fez com que muitas pessoas, eu incluso, se interessassem em querer ler o cara. Entendeu? Lá atrás. Só que com o tempo, a gente começou a perceber que isso era o famoso golpe. Entendeu? O senhor acha que a gente tem alguma coisa... Entenda, deixa eu terminar a minha pergunta. Alguma coisa de boa que a gente pode tirar do Ed? Um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia, não? Ou seja, então, eu quero dizer mas com eu não isso... falo de 2 vezes por dia. Eu falo, porque muita gente comenta que ele é o quê? Que ele é um herege. Sim, ele é um herege. Pois é. E que ele é um ótimo, se não o melhor comunicador do meio evangélico. Isso. Veja. É muito bonito a maneira que comunica, a maneira com que ele espalha, mesmo que seja uma mensagem herege, mas é bem feito. Tanto Satanás se disfarça de anjo. Pois é, tanto é que o senhor comentou aí sobre o corte dele, que ele tem hoje quantidade muito grande de pessoas que acompanham ele. Sim. E de todas as denominações. Então, assim, por isso que é perigoso, porque a mensagem dele é uma heresia. Mas ele é um grande comunicador. Então, trazendo para a realidade, por exemplo, de uma boa teologia, a gente não teria que se preocupar também em fazer uma comunicação tão boa quanto a dele, falando a verdade? Veja, Norton, esse aqui para mim é o grande ponto. A gente comentou sobre isso um pouco, caso você queira ver depois, vou fazer feito o YouTube mesmo. Tá aqui o vídeo pro link, aí tu te vira em colocar. O vídeo lá da parede preta. Da parede preta. Isso, tá no card. A gente comentou um pouco sobre isso. Porque, veja, o que me entristece um pouco nesse debate é que a ênfase está no meio e não no conteúdo. Então, bate sempre nisso. Olha como ele comunica. Posso ser franco, não sou o melhor pregador do mundo, mas nem de perto, não estou nem na lista do top 5.000. Eu não acho ele bom. É simples assim. Quando a pessoa diz assim, esse cara é bom, eu me dou o trabalho de vez em quando. Eu olho. Por que tanta gente... Meu amigo, por que tanta gente vai? Aí você está olhando para a mensagem. Porque, veja, Norton, uma coisa a gente como crente... Vê essa frase. Eu vou citar ela domingo. Né, no Sermão de Cristo, uma frase do grande bispo J.C. Ryle. A gente pode até não saber como ele pregou o sermão. Mas a gente que entende assim, a teologia como deve, ou é preocupado com o conteúdo da mensagem, Nicolas, veja. Aí tu imagina, é o que eu vou dizer, e eu já estou dando crédito ao cara. Em Lucas, qual é a primeira frase que Cristo fala na cruz? Em Lucas Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Em Lucas é a primeira frase que Cristo fala na cruz. Aí J.C. Ryle, de forma brilhante, olha como ele comenta esse texto. Ele fala assim, quando o sangue do grande sacrifício começa a escorrer, o grande sumo sacerdote começa a interceder. Caramba, vê que frase. Eu poderia terminar o sermão ali. Quando o sangue do grande sacrifício começa a escorrer, o grande sumo sacerdote começa a interceder. Veja, o que dá peso a essa frase não é quem disse. Veja que eu não podia nem dizer que foi o bispo Riley. Mas se está comunicando uma verdade. O ponto aí é que aquela frase bate numa pessoa, o cara automaticamente entende aquilo, Tássio. Você entendeu? Tássio, tá falando que quer falar, entendeu? Eu tô botando pra tu. Então veja, fala aí, Tássio, o que é que você quer falar? Agora fala ali no microfone. Vai lá. Porque
Vai lá, porque senão ninguém vai ouvir, vai ficar um período mudo lá no YouTube. Sim. Na verdade... Na verdade, é porque eu lembrei de uma citação do livro da Pirâmide da Sabedoria, em que ele diz que a beleza comunica. Sim. Então, isso que o Norton falou, de que comunicadores bons trazem muitas pessoas, é porque eles se utilizam da beleza do sentimentalismo. Com certeza. O sentimentalismo que muitas vezes eles tem uma beleza, mas assim como o autor fala, a beleza sem verdade é vazia. Então, nesse caso, é melhor que a gente não olhe para esse tipo de beleza, porque ela é falaciosa. Não... Que é o mesmo princípio, de, por exemplo, de um homem olhar para outra mulher na rua. É falaciosa, entendeu? E sedutor. Exatamente. É você olhar para outra mulher na rua. Você vai dizer, aquilo é bonito. Eu devo olhar para aquilo? Lógico que não, porque aquilo ali vai me afastar ainda mais de Deus. Então, veja assim, voltando. Eu já não acho ele um bom comunicador, para ser justo. Mas quando você vê aquele corte, você vê que parece um filme, a quantidade de cortes, os perfis. Ou seja, eu vou concordar que tem uma superprodução em cima. E a gente reconhece a qualidade técnica daquilo. Entendeu? Agora, o que eu vou dizer para qualquer irmão meu que está ouvindo aqui, meu amigo? A mensagem do Evangelho, e é isso que é uma coisa interessante, é uma mensagem para ser ouvida e não para ser vista. Eu já preparando o sermão de Lucas 24, que é quando Cristo ressuscita. Qual é a ênfase do texto, Nicolas, de Lucas 24? Veja, Jesus está na frente dos 2 discípulos lá do caminho de Emaús. Na frente. Ali, a gente imaginava que Jesus ia fazer isso, fazer aquilo. Como é que Jesus poderia revelar que ele ressuscitou? Olha aí, olha eu aqui. Toque aqui. Toque aqui. Mas como é que Jesus mostra que ele ressuscitou? Ele começa a pregar. Uhum. Ele começa a pregar. Conta todo o arco Exatamente, da narrativa. Ele começa a pregar. E quando os discípulos reconhecem Jesus, e Jesus vai embora, ele comenta um com o outro. Não nos ardia o coração quando a gente ouvia. Tá certo? Então, ou seja, a gente, enquanto igreja, tem que parar de dar ouvido a pessoas assim. Ou então, até para ser mais específico, tem que parar de ver pessoas assim. Então, esse cara tem que falar. Oi? Tem que falar. Aí, veja, esse é o ponto. Tem que chegar um momento que a gente tem que estar criticando aspectos que fura a bolha e bate na gente. E aí, por isso que a gente está comentando aqui. Entendeu? E é por isso que a gente está comentando aqui. Que tem alguns momentos que fica tão grande. Tô falando das duas coisas. Tô falando da gente comentar isso, defender a nossa verdadeira fé. E tô falando da gente se utilizar também do mesmo meio para pregar a verdade. É isso que eu tô falando. Porque você tá falando, a mensagem do evangelho não é para ser vista, é para ser ouvida. Mas como é que se ouve qualquer coisa hoje em dia? Veja, Nicolas. Veja, Norton. Eu confesso que isso pode até ir bater no outro podcast. Eu não quero me delongar muito nisso não, para ficar no Deus Mãe aqui. Mas eu tenho um pouco de dificuldade com essa afirmação hoje. Eu não tenho dificuldade de a gente pode fazer as coisas de forma bonita e por aí vai. Só que numa sociedade em que o conceito de beleza é completamente transeunte, o nosso conceito de beleza também vai ser. Esse é meu ponto. Ou seja, que é o mesmo argumento lá da Igreja de Parede Preta. Por que a igreja, séculos atrás, nunca teve essa ideia? Porque teve hoje. Isso demonstra o aspecto que o que a gente acha bonito hoje não era a mesma coisa que era antigamente. Entendeu? Então, eu tenho medo da igreja ficar presa a alguns aspectos que não deveriam ficar e deixar de enfatizar o que deve ser enfatizado. Tá certo? Então, eu não estou negando o que você está dizendo. É só uma questão de ênfase. Voltando pro corte. E eu queria só também reforçar outro aspecto rapidamente, pastor, porque claro. A gente começou na brincadeira e falando algumas coisas de que a gente, antes de gravar o podcast, estava falando que quando tem uma coisa que é muito muito absurda, estúpida, a gente acaba, não, vamos rir disso, porque isso não vai ser levado a sério. E o que a Tássida falou é verdade, a beleza sem substância, ela não leva para frente, ela rapidamente é esquecida. Então a gente traz à memória, por exemplo, o próprio texto bíblico que fala que a enganosa é a graça e vã a formosura. Então, não é enganosa, é a graça. Vã é a graça. Vã é a graça, enganosa a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Então, é apresentar a verdade. E quando isso se colocar diante de nós, a gente, por exemplo, eu acho que tem muito mais peso um cristão viver a palavra de Deus no seu dia a dia e passar para outras pessoas, e aí pelo menos as pessoas que estão perto dela conseguem
olhando para um cristão verdadeiro falar, isso aqui é o evangelho, viver dessa maneira, viver o evangelho. E ao invés de você olhar um pregador assim que de 2 em 2 meses solta uma bomba teológica e atrai holofotes, entendeu? Porque as pessoas não vão ter aquilo como referencial, mas você, vivendo o evangelho no seu dia a dia. Então, mas para passar para a parte 2, para dizer que a gente não desconsiderou o que o pastor falou, vamos ver o argumento bíblico que ele utilizou. A comparação que ele fez com o Salmo 131. Veja, para não dizer que ficou sem resposta. Tudo também. bem, vamos lá. Ele leu esse salmo aqui, tá certo? Ele pegou esse assunto e leu do salmo. Permita-me ler, que é um salmo bem pequeno. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma, como a criança desmamara se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Certo. Então, ou seja, qual é a figura que o salmista está usando aqui? Tá? Uma criança de peito. Quem aqui, nessa hora que a gente está gravando, o Soldal é pai ainda. Tá? Todo mundo é casado, mas Soldal e eu somos pai. Como é uma criança, como é uma criança antes de mamar? Meu amigo, é choro. Não tem quem a conforte. Depois que ela mama, ela se aquieta. Então, o salmista está usando uma figura até óbvia para mostrar que a alma dele sem Deus está irrequieta, mas quando aquela criança recebe da mãe, ele descansa. Então, ele está usando uma figura de linguagem. Porque se ele pega, ele está colocando tom de brincadeira, né? Se ele pega isso ao pé da letra, Mateus 23, por exemplo, diz assim, ó. Permita-me ler, para não dizer depois, o pastor tá inventando, e eu duvido que ele faça, tá? Quando ele vai falar ali, sabe, sobre os ais de Jerusalém, vai dizer assim, ó, Jerusalém, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas e vós não quiseste. Então bota aí, Deus galinha. Você tá entendendo? Deus galinha. É o Deus galinha. A comparação. Bota ali então, existe o Deus mãe, existe o Deus galinha. Aí, meu amigo, deixou de ser uma trindade, um quadrangular, passou a ser um panteão. Então, o que esses dois textos têm em comum? Aí, Nicolas, doutor advogado, que entende mais de português do que eu. O que é a expressão como? Figura de linguagem, comparação. Pronto. Os dois têm essa mesma palavra. Como uma criança. Como uma galinha. Então ele está querendo fazer uma ilustração óbvia daquilo. Óbvia daquilo. Tá certo? Por quê? Ao longo da Bíblia, aqui a nossa ideia não é fazer um estudo em cima disso, mas ao longo de toda a Bíblia, como é que Deus se revela? Deus o Pai. Quando o próprio Cristo ensina a orar, Pai nosso. Como é que Cristo chama Deus na cruz? Pai. Entendeu? Aí o ponto dele, e aí permita-me fazer de novo, não sei se já vai ter lançado ainda, mas é por isso que demonstra, como a gente comentou hoje de manhã, eu estava gravando podcast com Erasmo, como todo o ambiente da igreja hoje é feminino, então se espera que tenha essa representação feminina. Pastor, acho que pronto, aí o senhor tocou no ponto que eu acho que é isso o que uma fala dessa dá um chama no contexto brasileiro. Porque, assim, a gente tem um país que ele é bem católico na sua raiz, e também a figura da mãe é idolatrada. Em todo o ambiente que você vê. É a mãe que é a guerreira, que vai trabalhar, sustenta o filho, passa por poucas e boas, mas consegue formar todos os filhos. Dentro da igreja, maioria feminina, todas as sociedades internas femininas, elas têm uma presença. Aí um discurso como esse acaba caindo como uma luva. Exato. Porque, assim, e eu não estou sendo nem irônico na minha fala, hoje a mulher, no contexto, não vou nem dizer brasileiro, no contexto do mundo, a mulher é a figura paterna. Esse é o ponto. Entendeu? É aquela que provê, é aquela que luta, é aquela que sustenta, é aquela que faz tudo. Agora, o que eu acho interessante, Nicolas, veja que interessante, para mostrar como a função de pai é uma coisa tão pertinente a Deus. Lá em Marcos 10, depois da conversa com o jovem rico, aí Jesus vai dizer, é mais fácil passar um caminho no fundo de uma agulha do que estar o rico nos céus. Aí os discípulos argumentam assim, a gente fez isso. A gente largou tudo que tinha e seguiu o Senhor. Veja a resposta de Cristo.
E aí, veja. Conte comigo aqui, ó. Se você estiver olhando, se estiver me vendo, conte na mão uma coisa. Tornou Jesus, a verdade eu vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho. 7. Tá certo? Aí veja o outro versículo. Que não receba no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos. Faltou um. O quê? Pai. Veja que ele mesmo vai dizer que quem abandona pai, mãe, por aí vai, nessa vida recebe um cêntuplo de mães. Mas por que ele não coloca que recebe um cêntuplo de pais? Porque recebe um só. Nosso Pai Celestial. Exato. Tá certo? Então, assim, esse tipo de coisa, é isso que você bem comentou, Nicolas. Tem toda uma gama por trás. Não é ele simplesmente assim, vou causar. Assim, Ed René, ele é um herege, ele não é nosso irmão em Cristo, tá certo? Mas ele não é burro, não. Dizer que ele é burro é burrice. Então ele tem tudo isso em mente porque ele vai atingir exatamente essas pessoas que se entendem muito mais representadas pela mãe. Hoje, infelizmente, num contexto em que em alguns setores da sociedade chega a 70% em alguns lugares, mas é nivelado ali perto dos 60%, nem conhece seus pais. Você vê que algumas fichas para preencher negócio de trabalho hoje, nem mais o nome do pai é obrigatório, é só o nome da mãe. Então a gente vive de fato hoje numa sociedade em que a figura paterna é altamente desmoralizada. É alguém que abandona, alguém que não sei o quê, enquanto a figura bíblica é exatamente o oposto. Então, a partir do momento que esse cidadão ele faz isso também, não ironicamente, ele está negando que a própria Escritura vai mostrar tanto da função de um pai, como da função do nosso Deus. Então ele diminui ainda mais Deus, sua beleza, seu poder e o que ele é, sabe? Então a gente não pode dar nesse momento da corda. A gente tem que defender, como eu estou tentando fazer aqui agora brevemente, tá certo? E lamentar que isso caia em ouvidos que podem ser férteis para essa heresia. Né? Tentar olhar o copo meio cheio, que isso nos anime a continuar defendendo e pregando a verdade como ela deve ser pregada, vivida, tá certo? Se esforçar, eu concordo sim com esse aspecto de eu posso entregar isso de um jeito bonito, posso me esforçar para isso. Richard Baxter, eu já comentei isso aqui uma vez em algum podcast, que foi no Redobecast com o Marcelo aqui, que Richard Baxter comenta assim, que não menospreze o que um sermão bem apresentado pode fazer na vida de uma pessoa. Tá? Isso, inclusive, é o conselho que eu dou para os seminaristas que estão se formando. Diz, cara, se tu vai se focar numa coisa, foca no seu sermão. Ele vai ser o seu cartão de visita. Então, é óbvio que eu vou concordar que a pessoa pode trabalhar para pregar um sermão que ele seja interessante, por aí vai. Agora, a gente nunca pode ser um caçador de polêmica. A gente nunca pode ser uma pessoa que eu tenho que pregar a verdade porque vai ser bom para aquele ouvido. Quantos gabinetes... Eu terminei em lágrimas por estar confrontando uma pessoa com o pecado daquela pessoa. Entendeu? Tu já imaginou, acho que pegou a pessoa de surpresa. Foi um casal jovem, chega pra mim e diz assim, poxa, eu quero casar com uma mulher. Só que era um casamento que não deveria acontecer. Aí eu sou o portador dessas notícias. Tu acha que eu fico tranquilo com isso? Tu acha que eu fico em paz com isso? Mas eu não posso negociar a verdade. Tá certo? Eu disse, rapaz, olha, eu expliquei tudo direitinho, então eu não acho que vocês têm que casar. Aí o cara ficou surpreso porque eu tava com a lágrima escorrendo do rosto. Porque é lógico que eu senti a dor deles. Eu não estou negando que o sentimento deles era real um para com o outro. Mas a verdade sempre tem que prevalecer. E esse é o grande ponto das escrituras, e eu vou caminhar para a conclusão com isso. A verdade sempre foi, sempre há de ser bonita. A gente nunca pode separar uma coisa da outra. Por muitas vezes ela vai ser dura. Mas se Cristo... E aí isso é algumas coisas na leitura bíblica que às vezes a gente não para refletir um pouco. É que como Cristo, por N vezes, e Deus também, por N vezes, ele não usa o como. Ele se associa diretamente com um atributo. Por exemplo, Deus é amor. Ele não ama. Ele é o amor. O conceito volta para exatamente. A fonte. Mesma coisa com a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, então Jesus Cristo, ele não diz a verdade apenas. Ele é a verdade encarnada. E como a própria Bíblia termina, e eu posso concordar com isso, que é uma coisa que eu tenho lido
até com muita frequência, que é o conceito da chamada visão beatífica, ou seja, que a gente vai encarar Cristo por toda a vida e a beleza dele. Então eu almejar aquilo e mostrar isso hoje, como o crente vive corandel, quantos salmos não terminam, para pegar o mesmo contexto do livro dele, não terminam com a ideia de na tua face, na tua presença, Salmo 19, Salmo 139, tá certo? Entre vários. Né? Até o conceito é chamado de viver corandel, viver a face de Deus. Então, quando o crente vê aquilo, aquela é a alegria dele, aquela é a bênção dele. Como é a bênção arônica, Nicolas? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Então, ou seja, quando um crente começa a entender isso, ele vai entender o quê? Se o meu Deus é a verdade, esse meu Deus é lindo, porque a verdade é linda. Então, eu posso olhar para esse vídeo do Ed René quantas vezes quiser. Aquilo ali vai ser grotesco, feio, demoníaco e diabólico, por uma simples razão. Não é a verdade do nosso Deus. Tá certo? Então, o sentimento de um crente para com aquilo pode parecer um pouco pesado para ouvidos sensíveis, mas eu preciso dizer, é odiar isso aí. Rapaz, eu odeio isso aqui por quê? Porque isso aqui ofende a beleza do meu Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá certo? Então, se você escuta René Kivitz, não escute. Escute o seu pastor da sua igreja, tá certo? Escute aqui o nosso podcast. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia acima de tudo. Antes de escutar esse cara, eu estou assumindo que você já o faz. Mas não dê clique e atenção para ele, não. Eu desejo que ele possa cair no esquecimento breve. Eu acho que vai demorar. Mas eu espero e acredito que ele vai ser uma nota de um asterisco na história da igreja brasileira, se assim Deus permitir, e que Deus levante pregadores fiéis no seu trabalho. E engraçado, só para terminar com essa pequena nota, até no próprio livro de Atos, quando os apóstolos começam a pregar o nome de Jesus, que até o Sinédrio reconhece assim, se isso for uma coisa de Deus, que a gente não se encontre lutando contra isso. Vai acabar. E se for uma coisa, já se levantaram tantos no nome que diziam pregar a palavra de Deus, passaram. Os apóstolos não. Chegam aqui, esses homens, se eles se encontrarem dizendo alguma coisa que não condiz com Deus, isso vai passar. Sim. Então, assim, até a pessoa que não tem a fé arraigada mesmo no verdadeiro evangelho, ela sabe reconhecer que uma coisa é transitória, passageira. E assim a gente espera, né? Que uma coisa que não é verdade, ou que é uma coisa bela, mas disfarçada, né? Que é vazia por dentro, ela eventualmente vai acabar porque não é sustentado por Deus, simplesmente. Sim. Então Deus permita. O meu desejo, minha oração é que, assim, não vou mentir, é que isso aconteça, que isso vai acontecer, vai. Porque a palavra de Deus garante isso, não a gente. Mas eu espero que aconteça rápido. E que a gente trabalhe para que isso aconteça rápido. Tá bom? Amém. Então, como é? Pessoal, esse é o episódio. Comenta aqui alguma coisa que você quer colaborar, teve interesse. Se você tem alguma pergunta em relação a que a gente possa responder nos próximos episódios, deixa aqui também. Curta, compartilha esse vídeo com alguma pessoa que você achou interessante, o comentário. E a gente se vê no próximo Pergunte ao Pastor. Beleza, pessoal. Deus abençoe e não escute a de René.